Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu tô falando aqui com a Juliana, minha grande amiga Juliana. Obrigado pela presença de você, obrigado pela presença de todos que estão vendo aqui a gente hoje. E antes de eu começar o bate-papo, eu queria convidar vocês primeiro a se inscrever no canal. Se vocês quiserem saber mais sobre conteúdo de pessoas que moram fora, se você quer morar fora algum dia ou tem só curiosidade, se inscreve no canal, já deixa o joinha no vídeo. E eu também queria convidar a todos a participar da comunidade de expatriados que eu faço parte, né? Que eu criei, ela é uma comunidade recente. E eu queria convidar vocês a participar. Todos que têm curiosidade também de conversar com pessoas que moram fora já, ou também têm curiosidade. E, o mais importante, treinar o inglês. Então, o link das comunidades, o link da Ju também está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá! Ju, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Agradeço demais você estar aqui. E ninguém mais do que você mesma para se apresentar. Então, vamos lá, Ju. Bem-vinda! Ai, muito obrigada, muito feliz com o convite. A gente estava aqui batendo um papo antes de começar e relembrando aí. O nosso último encontro foi, inclusive, na Inglaterra, e é uma honra estar aqui e saber mais de você, fazer essa reconexão e compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência fora do país e a minha experiência também dentro da área de CX, que é uma área que se fala muito agora de experiência do cliente, e a psicologia positiva também, como é que a gente trabalha essas duas áreas. Atualmente eu estou agora, nesse momento, estou aqui no Brasil, estou em Alagoas, um calor, Nossa. Diferente daí da Europa. Para quem está aí na Europa, bem diferente, inclusive de quem está em São Paulo também, porque São Paulo está com um clima meio tenso ultimamente. Nossa, é verdade. E hoje eu sou sócia diretora do Seeds of Dreams Institute, que é uma empresa de treinamentos corporativos com foco nesses dois temas, experiência do cliente e psicologia positiva. E eu passo parte do meu tempo aqui, grande parte do meu tempo nos Estados Unidos também, e algumas outras viagens pelo mundo, para trazer como realmente essa experiência do cliente em várias culturas diferentes, em vários ambientes diferentes. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje aqui com o Leandro. Que legal, Ju, obrigado. E você comentou, né, que a última vez que a gente se viu foi na Inglaterra. Meu, foi muita coincidência, né, de eu estar lá passeando. E conta pra gente como que foi essa experiência de morar na Inglaterra, né? Quanto tempo você morou lá? Então, eu fiquei 10 anos lá, uma década. Nossa. Eu fui bem novinha, eu fui com 17 anos. Então, eu sempre falo que eu construí tanto como pessoa e profissional. Lá foi a minha grande casa, a minha base. Eu me formei lá também. Eu fiz Business Studies with Marketing, que é administração com foco em marketing. Então, foi a minha grande base. Imagina, fui lá com 17 anos, voltei ao Brasil com 27. Então, foi uma trajetória de muitos aprendizados. Nos encontramos lá e, por coincidência, o Leandro estava presente num momento muito especial da minha vida, que foi a minha cerimônia de cidadania. Então, hoje eu divido minha cidadania com o Brasil e a Inglaterra. E por uma coincidência muito louca, ele estava lá em Londres na mesma época. Eu falei, olha, minha cerimônia vai ser tal dia, aparece lá. Ele apareceu. E foi muito interessante, depois de todos esses anos, a gente se reencontrar na Inglaterra e ainda ele participar desse momento. E hoje a gente está falando desse tema aqui. Então, foram anos incríveis, realmente a minha outra casa. Puxando um pouco esse gancho, Ju, pra você ver como é importante a gente suportar os nossos amigos, né? Porque às vezes a gente vê tantos amigos aí empreendendo e tal. Eu mesmo, quando eu tive o meu restaurante, por exemplo, era muito difícil ter alguém que ia lá te ajudar, te apoiar, e isso é muito importante, né? Eu até agradeço o convite que você fez para eu participar dessa cerimônia. Para mim foi muito importante também e reforçou os laços de amizade que a gente tem, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso você tocou num ponto muito importante. A gente que empreende, que tem empresas, ou que está à frente de empresa, a gente sabe como é difícil fazer isso e realmente esse apoio dos amigos, da família
contam demais. E para quem assiste, sei que muitas pessoas assistem, estão longe da família também, porque estão em outros países. É muito importante criar esses laços. Eu fiz amizades na Inglaterra que são meus melhores amigos até hoje. E você cria essa raiz naquele país por conta de relacionamentos que são extremamente importantes. E a própria psicologia positiva fala isso, que para a gente estar bem, o nosso bem-estar e a nossa felicidade depende também de relacionamentos verdadeiros, positivos. E foi muito bacana ter você lá nessa super coincidência, um momento tão especial. Foi muito legal. Que bom, Ju. Obrigado mesmo. E assim, falando um pouco de morar lá na Inglaterra, né? O que você mais gostou de estar, tirando a parte de ter ido novinha, estudou lá e tal, o que foi mais importante para você, assim, no quesito de aprendizado? Foi a grande escola, assim, da minha vida, eu sempre falo. Me deu uma base, assim, e coisas que eu pratico até hoje, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Eu acho que eu tive a sorte de morar esses 10 anos em Londres, uma das cidades mais incríveis do mundo. Sou suspeita para falar, mas sei que muita gente concorda também. E uma cidade com muitas culturas. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas do mundo inteiro e ter clientes do mundo inteiro. Então isso te abre a sua mente e te ensina muito sobre uma das coisas mais difíceis que a gente tem, que é lidar com pessoas. Então isso para mim foi uma lição tremenda ali, de ter essa exposição a tantas culturas distintas, diferentes. E a diplomacia dos britânicos, né? Eu acho que principalmente para quem está aí que trabalha com clientes, sabe que a gente precisa de muita diplomacia para lidar com pessoas. Eu acho que eles têm muito disso, né? De saber lidar e com grupos de pessoas tão diferentes. E a pontualidade, isso eu acho que ficou marcado para mim sempre. Eu sempre fui aqui no Brasil, então quando eu cheguei lá eu me senti em casa. Então foi muito positivo nessa questão. E eu sempre falo, se você vai para outro país, mergulha na cultura daquele país. Porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas que investem fortunas para ir fazer um intercâmbio e aí fica nas comunidades dos brasileiros. Falei, gente, sair daqui para viver o que você já vive no Brasil, que aprendizado que você tem? Então, esse é um erro fatal que as pessoas cometem quando vão para outro país. E não é desmerecendo o seu povo, não é isso. Mas se você está num país diferente, a primeira coisa que eu vi, eu falei, não, eu quero ver a cultura deles, eu quero aprender com eles. Os meus amigos de lá são todos britânicos, então aprendi muito com eles. E uma percepção errada que as pessoas têm, eles falam que os britânicos são muito frios, né? Eu conheci amigos fantásticos e pessoas muito acolhedoras. E diferente do que, às vezes, muitas pessoas vivem em outros países, eu conheço amigos que moram em alguns países que eles falam, mas eu não me sinto parte daqui, eu não sinto que eu pertenço. Isso, para mim, foi um grande diferencial na Inglaterra, porque eu sempre me senti como era parte dali. Eu nunca me senti assim, eu sou estrangeira. Tive muita sorte, sei que tem gente que sofre preconceito, eu tive muita sorte de não posso te contar um caso que eu me senti assim, que foram preconceituosos comigo, nunca, sempre me senti super acolhida e essa questão do pertencimento. Então, essa para mim foi uma experiência assim fantástica e por isso hoje considero realmente é a minha outra casa, me identifico muito com a cultura de lá, mas mergulhem na cultura 100%, para absorver, para aprender, abre a nossa mente. É um aprendizado que você não ganha em lugar nenhum. Exato, Ju. E eu queria puxar esse gancho que você comentou de ter acesso a outras culturas, né? Cara, é muito importante, porque quando eu pelo menos tenho a minha experiência, né? Quando eu morava em São Paulo, por exemplo, às vezes a gente fica só preso com aquele grupo de pessoas e a gente acaba tendo o mesmo pensamento, né, similar. Então a gente, estando exposto a outras culturas, a outros pensamentos, outras formas de viver, faz com que a gente comece a questionar a gente, assim, tipo, puxa, será que eu tô sendo, às vezes, sei lá, intolerante? Ou será que eu tô fazendo algo que não deveria
não deveria fazer porque eu sempre vivi dessa forma, e as outras pessoas, por estar nesse nível assim mais de ideias diferentes, né, faz com que você também comece a se questionar do tipo, não, pera lá, não existe só o meu pensamento, existem outros pensamentos por aí afora. Então a importância disso faz com que a importância de você estar em um país diferente e com culturas diferentes faz com que você comece a, sabe, entender como as coisas funcionam, você começa a crescer emocionalmente, então você começa a amadurecer, né, emocionalmente, nesse sentido de tolerar os outros pensamentos, entender, né, não é só tolerar, é entender e respeitar, o mais importante. O pessoal tá mandando bom dia no chat. Bom dia, pessoal. Bom dia! Ana, Bom dia a Jenner, todos! bom dia a todos. E é importante isso, eu acho que não só o sentido de morar em outro lugar te traz isso, como também viajar para outros lugares. Então, a experiência que você tem viajando para lugares diferentes é muito importante, muito benéfico para a gente, né? Demais. Abre assim. Eu sou apaixonada por viajar, né? Minha meta é conhecer o maior número de países do mundo. E quando me perguntam qual é o seu objetivo de vida, é esse, viajar o maior número de países. E sempre que eu viajo, você traz uma lição, sempre. Recentemente eu fui para Aruba, Curaçao, Haiti, e é muito interessante você estar ali e você conversar com as pessoas dali também, porque é tão fora do seu mundo, às vezes, aquela realidade, e você aprende assim, você volta com uma bagagem que você nunca vai aprender isso num livro só, você tem que viver. Tem que então, viver. eu acho que essa experiência, eu falo para os meus amigos que têm filhos, que já estão terminando o colegial, eu falo, olha, se puder, mande para fora, pelo menos um ano, e você vai ver que eles voltam totalmente diferente, porque você tem responsabilidade, você cresce muito, você aprende muito, e realmente o recado que eu dou é: vai e mergulha na cultura do país que você está indo, porque é uma coisa que você aplica na sua vida pessoal, que você cresce, como você falou, emocionalmente, você amadurece muito, porque as pessoas são diferentes, é outra Sim. cultura. Eu apanhei também quando eu cheguei na Inglaterra nessa diferença cultural. E você vai aprendendo, até que chega uma hora que você já está acostumado. Então, para mim, já era normal. Mas no começo, você aprende. E estamos aqui para evoluir, não é mesmo? Então, que a gente puder aprender e absorver. Exato, Ju, você falou tudo. E também falando essa questão da importância, né, da gente se vender na cultura, né? Se vender no sentido de aprender, entender que você está num país novo. Normalmente, né, uma das coisas que eu vejo muito em grupo de Facebook, né, o pessoal se muda para algum país, Portugal, por exemplo, porque fala inglês, porque fala português, e não se adapta e depois volta de novo para o Brasil falando mal de Portugal. Só que aí depois, quando você vai entender a situação, normalmente é uma pessoa que trouxe a cultura do Brasil e quis tentar implementar lá, sabe? Eu dou o exemplo de Portugal porque tem um monte de grupo de brasileiro em Portugal falando exatamente disso. Claro que pode acontecer em outros países também. Mas esse é um erro absurdo, né? Porque frustra a gente que eu digo a pessoa, né? Você se muda e você quer fazer as coisas do seu jeito, primeiro, você não vai crescer, porque você precisa mudar primeiro aqui, né? E segundo, você, assim, vai voltar mega, mega, mega frustrado ou frustrada, porque vai falar mal e tal. E quando você se insere na cultura, você se doa como pessoa para poder aprender isso, tem o ganha-ganha, tem o ganho do lado da pessoa, do gringo, né? Não sei, vai fazer uma amizade com você e vai falar, pô, essa pessoa realmente está querendo aprender mais sobre a minha cultura, e você vai ganhar mais experiência, né? Você vai se amadurecer, Sim, vai crescer, e isso é importantíssimo, é muito importante. com certeza. Eu acho que é o que torna a experiência tão valiosa. Então, essa é a dica de ouro para quem, independente de ir 100% para morar ou quando você está visitando, quanto mais aberta a sua mente, mais você aprende, mais você absorve
e você leva para sua vida pessoal, para sua vida profissional. Exato, exato. E até linkando um pouco em relação a essa parte de, tipo, a gente tá fazendo uma terapia praticamente. Mas, assim, falando dessa parte de positividade e tal, como que surgiu esse assunto de customer experience, psicologia positiva e morar na Inglaterra? Como que a gente junta esses pontos? A minha carreira na Inglaterra, quando eu comecei, eu sempre trabalhei nos times comerciais. Então, apesar de ter metas de vendas, existia já lá muito avançada essa questão da experiência toda do cliente. Então, eu era obviamente o ponto de contato, eu que gerenciava todas as estratégias desses clientes, que obviamente fazia a venda dos produtos dessa empresa e tudo mais, mas existia uma preocupação de que eu não estava lá só para bater essa meta de vendas, que era obviamente um dos objetivos do meu trabalho, mas cuidar de todos os pontos da experiência que esse cliente tinha comigo. Então, na primeira empresa que eu entrei, independente de eu trabalhar com o time de vendas, eu tinha comunicação com o financeiro, por exemplo, com o pessoal da warehouse, do depósito, que era quem ia entregava, porque eu tinha que saber se eles estavam tratando o meu cliente bem também. Então, isso para mim, depois quando eu fui estudar mais a teoria do Customer Experience, do CX, eu falei, meu Deus, eu até brinco nas palestras, quando eu falei assim, eu já estava fazendo CX há muito tempo, mas era outro nome, ou não chamavam isso de novo, porque existia já essa cobrança lá de você cuidar de toda a experiência que o cliente tinha. Então, eu tinha que ter certeza, se o meu financeiro fosse ligar para o meu cliente, que a experiência era boa, que eles não eram rudes, por exemplo, que eles não eram muito direto ao ponto. Apesar do inglês ser direto ao ponto, eu falei, você tem que tomar cuidado, como é que você fala. Então, comecei sempre depois trabalhei nessa área, então sempre lidando diretamente com a experiência do cliente, com o relacionamento com o cliente. Então, esse era grande parte do meu trabalho. Tem um termo, né, que a gente usa, que tem o farmer, que em português seria o fazendeiro, e o hunter, que é o caçador. Isso. Eu sempre trabalhei muito na área do farmer, do fazendeiro, que é esse realmente de nutrir a relação que você tem com esse cliente para que seja uma relação de longo prazo. Então, a gente tinha os caçadores que iam lá, caçava o cliente, trazia, mas depois a gente tinha que nutrir esse relacionamento para você fazer upsell, cross-sell, para você trabalhar a carteira de produtos que você tem em alinhamento com a estratégia que o cliente tinha comercialmente. Então, exato, foi assim, para mim, uma base quando a gente fala de CX, e hoje que a gente dá treinamentos nessa área, para mim é ótimo porque eu posso casar com uma coisa que realmente eu fiz. Eu tive eu trabalhei por muitos anos, por mais de 11 anos nessa área de experiência do cliente, de cuidar do cliente, essa parte comercial também, que tem essa questão de vendas, mas sempre vendas consultivas. Então, foram sempre vendas que realmente eu tinha que cuidar muito bem do relacionamento, porque não era uma venda que era eu pegava o telefone e ligo, olha, quer comprar meu produto? Não. Era uma coisa muito mais estratégica, você tem que entender o cliente, que momento que ele está, como é que isso vai ajudá-lo. E aí oferecer os produtos, eu trabalhei em empresas de tecnologia, de mídia, de educação, de recrutamento, então vem aí uma bagagem de indústrias bem diferentes, mas para você ver como o foco no cliente é presente em todos esses. E eu tive como mentor, e até meu grande mentor nessa questão de Disney, quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos, o meu tio, irmão da minha mãe, que era muito próximo de mim, cresci muito próxima dele, ele entrou na Disney, e a Disney é referência nisso. Então a gente pôde, por esses anos, trocar essas figurinhas, porque eu trabalhava nessa área, e ele trabalhava numa empresa, era executivo de uma empresa que era referência no assunto. Então, eu cresci com essa grande influência da Disney, além da gente ter essa influência natural, né, da empresa, de filmes e personagens, mas ter alguém lá dentro que hoje, que eu falo muito do tema da Disney, de como a Disney encanta seus clientes, como a Disney trabalha a experiência do cliente, de ter isso. E foi por ele também que eu conheci a psicologia positiva.
e me ajudou em muitos aspectos, tanto hoje profissionalmente, que eu trabalho muito essa frente, mas também na vida pessoal, principalmente na volta que a gente estava conversando, nessa volta ao Brasil, eu usei muito da psicologia positiva. Que legal, Ju. E onde você aprendeu, assim? Você aprendeu lendo livro, fez algum curso dessa parte de psicologia positiva? Eu lembro até hoje, quando eu ainda morava na Europa, e meu tio já estava estudando esse tema, ele me falava, e eu fiz uma visita, quando eu fui a Berlim, eu visitei um campo de concentração. E lá, quando eu fui nesse campo de concentração, ele falou, Juliana, lê esse livro, do Viktor Frankl, que fala sobre sentido, né? Aí é um dos grandes nomes dentro da psicologia positiva também, da logoterapia. E aí eu comecei a me interessar por essa área. E lia os livros também que ele publicou e tudo mais, e comecei a trabalhar, a conhecer mais essa área. Aí hoje eu sou pós-graduada em psicologia positiva, então quando eu voltei para o Brasil eu reforcei mais esse lado, então eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, fiz cursos na Harvard, em Yale, nessa área, que eles são muito fortes também, psicologia positiva, e sempre também estou me atualizando. E aí entrei num canal diferente que foi conectar esses dois mundos, da psicologia positiva e da experiência do cliente, inclusive também somos pioneiros em falar da Disney e a psicologia positiva. Então você deve ter visto aí que me acompanha vários posts que eu trago para falar do tema dessa ciência da felicidade, usando os personagens. E eu percebi com isso, foi até o meu projeto na pós-graduação, eu percebi que as pessoas conseguem se conectar muito mais do que se eu falasse só para você, olha, existe esse estudo da psicologia positiva, eu falo muito das forças de caráter, né, que são o nosso lado mais forte da nossa personalidade, os nossos pontos fortes. E eu podia só falar para você, olha, essa é isso, essa é isso. Quando eu comecei a conectar com os personagens, que é um trabalho que a gente fazia há muitos anos nos nossos treinamentos de psicologia positiva, as pessoas se conectam mais com o tema, elas aprendem mais e eu vejo quando eu soltava os posts no LinkedIn, por exemplo, o pessoal, nossa, é verdade, eu sei, eu vi esse filme, eu realmente me conecto com esse personagem. Então, foi uma maneira muito bacana de unir esses dois temas. Que legal, Ju. E é engraçado que, tipo assim, a gente... Não é só o storytelling, né? Pra você cativar uma pessoa. Você tem que tocar no emocional dela e vincular com algum personagem que, de alguma forma, no passado, na infância dela, ela se conectou, né? No caso dos personagens da Disney, né? E é até engraçado porque, por exemplo, aquele filme... Qual que é o nome daquele filme lá que... cada pessoa, cada bichinho lá era uma emoção? Uma emoção, Divertidamente. Divertidamente e tal. Então, só que assim, cada pessoa, né, desse filme, ele tem uma personalidade diferente e às vezes aquela personalidade que você tem meio que interna, não sei, às vezes você acaba conectando com algum dos personagens, sei lá, dessa divertidamente, né? E também, ou então falando de outros filmes, a gente acaba se conectando, né? Então, trazer essa conexão entre as pessoas e o filme, ou até a Disney mesmo, acho que tem uma mensagem mais profunda para a pessoa, né? Com certeza. E a gente fala muito hoje, quando a gente fala de experiência do cliente, por exemplo, e um dos motivos da Disney ser tão boa naquilo que ela faz é realmente a conexão emocional. A gente usa o termo high-tech, high-touch. Você sabe do high-tech porque você trabalha com tecnologia, você sabe o poder que tem, né, o high-tech. Só que não tem como você oferecer uma experiência 100% positiva se você não tiver o high-touch, que é esse autoapelo emocional, essa conexão emocional. Então, isso é muito importante hoje em tudo que a gente faz, independente da área que você trabalhe. Você vai ter um cliente, se você está ali na linha de frente com o cliente ou não, você está entregando algo para o cliente, você faz parte da experiência. Então, é muito importante. Até
dentro, né, a gente trabalha muito a questão dos colaboradores também. Eles precisam ter esse high touch com a marca que eles servem, senão eles estão ali só por estar ali e não tem engajamento, não faz sentido, não é prazeroso, e se você não está feliz naquilo que você faz, você não vai fazer bem, não tem milagre. Exato. E a parte positiva disso também, de aprender mais sobre esse assunto, é que você também acaba crescendo, né? Você acaba sendo uma pessoa mais radiante no sentido de energias positivas, vibrar, você cria conexões com outras pessoas também de forma até mais forte, né? Isso que é legal. Eu lembro, Com certeza. eu lembro uma vez que quando eu tava com um restaurante, eu criei um Instagram de mensagens positivas, assim, sabe? Mas não porque eu queria ganhar seguidor, era porque eu realmente precisava ler aquilo, porque eu tava assim, meu, só besteira na minha vida, só besteira, não sei o que lá. Daí eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo e, cara, minha vida mudou da água pro vinho, assim, sabe? De coisas assim, eu comecei a vibrar na positividade e coisas boas começaram a chegar. E é engraçado o poder da mente, né, em relação a isso. É Sim, muito nossa mente forte. é muito poderosa. A psicologia positiva, ela veio justamente para uma área que tinha um gap muito grande dentro da psicologia. Porque tradicionalmente a psicologia sempre trabalhou o quê? Os problemas, as patologias, e ninguém falava e o que está dando certo na sua vida? Porque sempre tem Exato. alguma coisa. Então, as pessoas, nós naturalmente, até por uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro ele é programado para a gente estar sempre vendo o que pode dar errado. Por sobrevivência, é natural. Mas hoje em dia a gente não precisa sobreviver a muitas coisas, porque a gente já não mora na caverna, então a gente tem que estar preocupado que a gente vai ser atacado. Tem outras preocupações, sim. Mas a psicologia positiva é uma ciência relativamente nova, nasceu aí em meados de 2000. Então, mas ela veio com esse olhar de falar, tudo bem, avançamos muito para tratar os problemas psicológicos, mentais, bacana, está bem. Mas como a gente floresce? Porque o que a psicologia positiva diz? Se a gente pegar um gráfico vamos fazer de 0 a 5, positivo e negativo. Então, estamos lá de -5 a +5. Quando uma pessoa está com depressão, por exemplo, ela está ali no -5, a depressão extrema. Aí a psicologia vem, trabalha, você vem e te traz para o neutro. O que os psiquiatras, o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva moderna, falou, quando a gente está no neutro, não significa que a gente está florescendo. A gente está no neutro. Então, a gente trouxe essa pessoa, saiu da depressão profunda, veio aqui para o 0. Só que como é que a gente leva essa pessoa para o +5? Para o bem-estar maior, para que ela seja mais feliz, para que ela se sinta melhor. E aí foi quando a psicologia positiva veio com esse braço de pensar, as pessoas estão no neutro, mas elas não estão necessariamente florescendo. Então, como é que a gente faz com que elas floresçam? E aí ela começa a trabalhar, mas e os seus pontos fortes? E o que está dando certo? Eu sempre falo, a gente olha muito para o que está errado. É natural. Eu falo de psicologia positiva, mas não quer dizer que, nossa, a Juliana está 100% feliz feliz. o tempo inteiro, não tem problema na vida dessa mulher. Tem muito problema. Tem dias que a gente tá assim, você fala, meu Deus do céu. Mas quando a gente abre a mente para essa visão, a gente começa a falar, tá, isso aqui tá ruim, mas isso aqui tá muito bom, eu tenho que agradecer isso. Então tem essa visão de olhar também o que a gente tem de que está dando certo. Às vezes a pessoa está desesperada, mas eu não falo inglês. Mas quais são as habilidades que você já tem? Vamos fortalecer essas habilidades que você já tem, mas óbvio a gente tem que trabalhar aquilo que não está bem também. E uma coisa que tem um mito muito grande é que às vezes eu falo da psicologia positiva, o pessoal fala, mas então tá tudo bem. Você coloca o óculos rosa, o mundo tá maravilhoso, não existe problema. Eu falei, não, gente, esse é um mito que muitas pessoas que não conhecem acham
que a gente é só, tá tudo bem, é tudo positivo, tá maravilhoso. Não é. A psicologia positiva reconhece que nós temos emoções negativas, que nós temos dias ruins, mas ela te abre um horizonte para ver como é que eu me seguro no que eu tenho de bom para conseguir lidar com os obstáculos que nós vamos sempre ter na vida. Não tem como não ter. Sempre vão surgir obstáculos, sempre vão surgir dias ruins. E é importantíssimo isso que você falou, Ju, porque, sabe, o mais importante é a gente, primeiro, agradecer o que a gente já tem, porque eu acho que, assim, a gente se coloca no presente, porque é aquele negócio, ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Quando a pessoa, ela tá no zero, né, no presente, ela olha as coisas que estão acontecendo e começa a focar na pessoa internamente, o que ela tem de positivo, o que tá dando de bom, o que tá acontecendo de bom na vida dela, o que ela já conquistou até aqui. E aí faz com que o seu cérebro ele comece a... Eu não sou psicólogo, né? Mas aí é que eu tô falando algo de experiência própria mesmo. E faz com que você assim comece a enxergar as coisas e até algumas oportunidades da vida que podem surgir. Mas é importante a gente estar no presente, né? É importante a gente se colocar no presente, olhar para dentro. Então, se você tem esse sentimento de, puxa, tô preocupado porque daqui a, sei lá, um ano, algo assim, assado vai acontecer, calma. Daqui a um ano, é problema daqui a um ano. Então, foca no presente, tente, sabe, olhar para as coisas boas que você já tem na vida, as coisas que você já conquistou e seja grato. Eu costumo agradecer todo dia que eu acordo e todo dia que eu vou dormir. Agradeço a Marina, minha esposa, a gente teve um filho agora, então eu agradeço sempre, a gente vai fazer alguma comidinha. E são essas pequenas coisas que faz com que você no long run, né, sei lá como falei, longo prazo, no longo prazo, desculpa, faz com que, assim, você acaba se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, e tudo começa com um pequeno passo, que é agradecer, né? Sim, e você tocou num assunto que é um dos temas mais abordados dentro da psicologia positiva, que é justamente o poder da gratidão. Parece clichê, porque todo mundo fala, gratidão, até brincam, gratiluz, mas se você começa a fazer esse exercício, realmente ele te transforma, não é? E eu tô falando aqui, isso é também cientificamente provado. Psicologia positiva não é autoajuda, é uma ciência. Então, são feitos estudos e análise dos dados desses estudos para comprovar, e a gratidão tem um poder imenso. Eu já usei muito, uso diariamente, como você falou, eu sempre tento, quando eu vou dormir, existe um exercício famoso da psicologia positiva, ou você tem um potinho da gratidão, que aí toda noite você escreve 3 coisas por qual você é grato, e você coloca nesse potinho, porque aí no dia que você estiver muito mal, você pode abrir e ver o tanto de coisas que você tem para agradecer. Olha então só. É um exercício muito bacana, porque primeiro trabalha você diariamente, te falar assim, às vezes eu faço isso, às vezes você tá tendo um dia ruim, você tá meio para baixo. Aí eu falo, não, peraí, dá uma respirada e fala assim, olha, eu tenho casa, eu tenho cama, eu tenho comida, coisas básicas que às vezes as pessoas falam, mas isso, gente, tem gente que não tem isso. Então, se é isso que eu tenho hoje, é isso que eu vou agradecer hoje. Então, tem um poder muito grande de tirar o nosso foco justamente de coisas que podem criar muita ansiedade, e a ansiedade nos corrói. É impressionante. Exato. E ter a ciência de que altos e baixos vão vir é importante. Então, às vezes, quando algo não está acontecendo como esperado, né, vamos dizer assim, eu e a Má, a gente fala assim, pelo menos a gente sabe que é passageiro, sabe? Porque amanhã vai ser melhor. E, Exato. é batata. No dia seguinte, coisas boas começam a acontecer. A Josefa, que ela até comentou, né, que ela usou muito isso na área dela da saúde, né,
com pacientes terminais, olha só. E graças à psicologia positiva, mudei a vida diária, né? Acho que é diária de todos os dias, dos funcionários e pacientes. Obrigado, aprendo todos os dias. Você vê como é importante isso, né, Ju? Você ter esse olhar de... não tem como ser ruim. É o que eu falo. O que vai te custar fazer esse exercício diário? Faz por um mês e depois nos conte aqui como é que foi. Porque realmente você começa... O nosso cérebro, ele muda a visão. A gente tem esse poder de quando a gente trabalha, ele não é da noite para o dia. Amanhã eu vou ser uma pessoa super feliz. Mas você tem que se ajudar. Não tem como você só reclamar. Se você só reclamar, existem vários estudos, por exemplo, que falam quanto mais a gente consome notícias ruins, pior a gente se sente. Verdade. E eu sei disso pessoalmente. Eu filtro muito as coisas que eu vejo, para o meu bem-estar, para a minha sanidade, mas sou eu que tenho que fazer. Eu não posso esperar que o jornal magicamente vai só mostrar notícia boa. Não vai. Então, o que eu faço? Não vou assistir isso. Não quer dizer que a gente tem que se desconectar da realidade, não é isso. Mas se eu já sei o que está acontecendo, eu não preciso ficar remoendo a mesma coisa. E os jornais, é impressionante, eles ficam remoendo a mesma história 1 milhão de vezes. Eu falei, gente, eu não quero mais saber, eu já sei. Vai fazer outra coisa. Acompanha uma pessoa que é tóxica, não me faz bem. Para de acompanhar a pessoa. Eu filtro muito, porque eu acredito muito na questão de energia. Exato, era o que eu ia comentar também, Ju. Entendeu? Então, assim, protejam as suas energias, procurem algo porque senão é impressionante o poder que esses fatores externos têm de te derrubar se você abrir porta para te derrubar. Eu sempre falo, nos treinamentos de psicologia positiva, eu falo, gente, vai ter dia triste, a tristeza vai bater na sua porta, mas não convide a tristeza para tomar um cafezinho e ficar lá batendo papo com ela. Abre a porta, deixa ela entrar e sair pelas portas do fundo, tchau. É verdade, é verdade. E cara, eu vejo você falando assim, me vem na memória assim as pessoas que tipo fica vibrando na negatividade, sabe? Minha vida tá uma porcaria, minha vida não sei o que lá. Mas enquanto essa pessoa não tentar mudar ela mesmo, as coisas ruins vão continuar chegando. Cara, e por isso que eu falo assim, se você tem o lado o seu, né, o interno, que você pode escolher as amizades, e você tem o lado também, às vezes você mesmo é uma pessoa negativa, sabe? E às vezes não percebe. E como que às vezes a gente pode saber? Ouvindo que outras pessoas. Você é uma pessoa bem conectada? O que as pessoas falam de você? Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Puta, talvez você seja a pessoa negativa, sabe? Então são várias coisas que começa a dar o clique para saber se você pode ou não mudar essa área na sua vida. E meu, é batata. Se você muda a tua cabeça para muda a chavinha, né, para ser uma pessoa mais positiva, porque hoje em dia às vezes é engraçado isso, a gente fica vendo um monte desses de coaches, um monte de gente falando seja isso, seja aquilo, não sei o que lá, mas são palavras ao vento, sabe? E tem muita gente zoando isso, inclusive, né? Fulano de tal só tá fazendo frases e não sei o que lá. Mas se você pegar o conceito das frases, ou, por exemplo, recomendo ler os livros do Napoleon Hill. O cara é fenomenal e ele fala exatamente disso. Se você pensa que é um malogrado, né, que é uma pessoa como que eu posso, qual que é o sinônimo de malogrado? Que agora é uma pessoa que não tem sucesso. Uma pessoa que não tem sucesso, se você pensou... Pessimista, obrigado. Se você pensou, você já não vai ser. Você já vai ser, aliás, né? Você vai ser uma pessoa pessimista. Então, o poder da mente, o poder que a mente tem sobre você como um ser, ela é poderosíssima. E quando ele fala de conectar a sua mente com o universo infinito, aqui a gente está falando, né, filosofando,
mas é muito poderoso o que o universo tem para te ajudar. Então, quando você começa a vibrar nessa positividade, o universo te ajuda. O universo te Sim. ajuda a chegar onde você quer. Te contar uma coisa bem aleatória, mas eu tenho... aconteceu comigo e tem a ver com essa parte de psicologia positiva também, eu acho. Mas pelo menos ele tem de conexão com o universo e tal. 2020, eu tinha participado de uma reunião difícil, no meu trabalho, bem difícil, bem, assim, injusta, que eu fui colocado no spot e de forma totalmente injusta. Eu fiquei, assim, pé da vida. Eu fiquei pé da vida. Eu saí da reunião, terminou a reunião, eu fui pra como fala? Pra parte de fora do apartamento, né? Que eu morava Pra lá varanda. pra varanda, obrigado. Tem algumas palavras que a gente esquece, né? Não sei por É, quê. esquece. É normal. Aí eu fui pra varanda lá e, meu, bufando. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu preciso tomar um rumo na minha vida no quesito de não querer morar mais no Brasil. Por conta de injustiças, assim. Porque, querendo ou não, a gente fala, mas o brasileiro, isso e tal. Grande parte das pessoas, tipo, ainda tem essa cultura meio que de querer ferrar outra pessoa, sabe? E eu me senti injustiçado, fui lá pra varanda e fiquei pensando, falei, cara, eu preciso sair daqui, preciso sair daqui, preciso sair daqui. Meu, parece brincadeira isso, mas a gente morava no 11º andar. Pousou uma joaninha no meu dedo aqui. E joaninha, ela é sinônimo de boa sorte, né? Sim. Cara, na hora que eu vi a joaninha no 11º andar, porque eu acho que joaninha não voa tão longe, né? Cara, eu não sei como, mas tipo assim, veio na minha mente assim, tudo vai ficar bem. Não se preocupa, tudo vai ficar bem. Um mês depois eu recebi a proposta de ir morar em Lisboa. Cara, eu conto Uau. isso, eu fico tipo, parece besteira, mas quando a Joaninha pousou, me veio um alívio tão grande que eu falei, bom, eu acho que eu conectei o meu desejo com o universo, sei lá o quê, e o universo me ajudou. Sim, sim. Não, eu acho essa questão de energia é muito poderosa, porque você começa a olhar de uma outra maneira. Você muda. É óbvio que eu sempre falo, eu não sou terapeuta, e acho que a gente tem que buscar essa ajuda de profissionais que são focados em terapia, porque tudo é autoconhecimento. Você tem que fazer esse exercício. Eu aprendi muito, obviamente, na pós, mas a minha linha é mais aplicada a empresas, né? Então, como é que a gente trabalha a psicologia positiva em empresas, mas de modo geral eu falo, e as pessoas também, empresas são feitas de pessoas, então as pessoas que se conectam com um tema. E me ajudou muito, porque você começa a enxergar, você começa a se ver também de fora quando você não tá bem, ou quando você fez uma coisa que você falou de um jeito que não era para você ter falado, ou você tá focando demais tô numa fase ruim, mas aí você para analisar e fala, mas eu já passei por uma fase parecida assim e passou. Então vai Exato. passar de novo. Ontem eu tava pensando nisso, e aí eu li uma frase do Breno, não sei se você conhece o Breno Perrucho, que é da Jovens Acho de que eu não conheço. Negócios, ele é sócio do Primo Rico, Ah, e a gente até trabalhou com ele para fazer o documentário, o Contador de Histórias, que eu participei como produtora executiva internacional, que narra a jornada do Walt Disney. E eu li uma coisa dele, sabe quando te dá um clique também? Parece que às vezes você lê umas coisas que você precisa ler. E ele sim. estava falando, ele falou, daqui 10 anos, o problema que você tem hoje não vai ser mais um problema. Aí ele falou, seja um coração quebrado, seja um relacionamento que não deu certo, seja uma dívida, seja o trabalho que você perdeu, seja... Só que pra gente ainda é muito difícil trabalhar o presente. É um desafio. Quando eu falo pessoal de mindfulness, que é o poder, muita gente fala disso agora, né? Que é Sim. você estar presente. Eu falo, gente, não é fácil.
Não é que eu tô falando aqui para vocês que eu também não tenho que ralar todo dia para falar, Juliana, volta aqui pro agora. É, Vive esse agora. Às vezes você tá na praia, mas sua cabeça. Não. Escuta o barulho do mar ali. Olha onde você tá pisando, o que você tá vendo, olha o céu, olha que bênção. Aqui que eu tô agora em Alagoas, quando eu vou pra praia, eu sempre faço esse exercício de falar assim: olha isso, né? Olha isso que a gente tem aqui. Que maravilha. Quando eu tô em São Paulo, a mesma coisa. E isso me ajudou muito. Até quando eu decidi voltar ao Brasil, porque você imagina, você passar 10 anos em um país de primeiro mundo. Você tem coisas que às vezes você, como é que eles falam de take for granted? Você parece ser muito natural, né? Uma coisa que parece ser, tá ali, é normal. E você tem segurança, é diferente. Quer dizer que a Inglaterra é perfeita e o Brasil é ruim? Não é isso. Eu adoro o Brasil, sempre torci pelo meu país, sempre vou torcer e tô aqui agora, trabalho com o Brasil. E só que, óbvio, existem coisas que são diferentes. Tem muitas questões que são totalmente diferentes de um país para o outro, seja econômica, política, saúde, educação, tudo. E aí, quando eu voltei, muitas pessoas me questionavam, mas você é louca? Como assim? Você vai deixar a Inglaterra e voltar para o Brasil? Você tá maluca? Você vai fazer o quê aqui? Eu falei, gente, eu tenho que estar feliz em todos os lugares. Não posso estar só feliz. Só sou feliz na Inglaterra. Só sou feliz quando eu estou nos Estados Unidos, na Disney. Não, eu preciso ser feliz aqui também. A minha decisão foi por uma questão de que ou era hora de eu estar mais próxima da minha família ou ia acabar ficando lá. E minha avó também já estava envelhecendo. Então, assim, ter passado esses 5 anos que eu voltei para cá muito próxima dela foi maravilhoso. E eu sempre fiz um exercício que foi: não se apegue a comparações. Então, assim, acordar e falar, que saco esse trânsito daqui. Na Inglaterra não tinha. Que saco, não posso sair com o celular na rua que vão me assaltar. Lá não tinha. Mas a saúde aqui eu tenho que pagar. Mas não. Eu sempre trabalhei a questão de tô perto da minha família, tô revendo meus amigos de infância, pessoas que estão comigo desde que eu estava na barriga da minha mãe. O que tem de bom em São Paulo que eu me apego? Adoro São Paulo. Tem restaurantes que eu adoro, tem lugares diferentes, tem cafeterias diferentes, adoro. Tô feliz quando eu tô lá também. E aí eu falo pro pessoal, eu não posso. Quando eu volto dos Estados Unidos, é a mesma coisa. Nossa, mas você deve estar super triste. Você voltou dos Estados Unidos, você não... Tem o lado triste de deixar meu namorado lá nos Estados Unidos. Essa parte dói muito. Mas eu preciso achar um jeito de estar feliz aqui também. Então, você tem que achar sentido. Então, aqui, o que é o sentido aqui? Tô com o meu cachorrinho, tô com o meu gato. Minha mãe tá aqui. Posso ir para Maceió, tem a praia. Tô em São Paulo, tem meus amigos. Então, você precisa achar sentido onde quer que você esteja. Se você só for feliz em um lugar, ou dependente de tem que estar com aquelas pessoas sempre, você nunca vai ser feliz. É verdade. Tem que ser feliz com você mesma primeiro. Sim, porque aí você é feliz onde você tá. Fala assim, não, mas você vai... Nossa, você deve estar arrasada que você tá voltando pro Brasil. Eu falei, não tô arrasada. Eu falei, tem várias coisas lá que eu adoro. E, óbvio, existe a flexibilidade de que quer voltar para a Inglaterra, eu tenho eu não abri mão disso. Mas as pessoas se apegam de que, não, eu só tô feliz se eu tô... Principalmente agora, eu vou muito para os Estados Unidos e o pessoal fala, mas quando eu volto é uma tristeza. Eu falo brincando que é triste, mas tipo, quando a gente fala do Mickey, deixei o Mickey, vou voltar e tal. Mas se você não achar sentido, né? Eu ficaria depressiva aqui. Sim. Eu ia falar, meu Deus, tô longe de pessoas que eu amo, sabe? O que eu faço para lidar com essa distância? E enquanto você lida com a distância, você precisa achar sentido no que você está fazendo aqui. Eu preciso ver. Então, a gente precisa olhar também para o que a gente tem de bom naquele lugar. É óbvio, diferente. Você tem que achar é isso. Mas é exercício que você tem que fazer. Não vem natural. Não. Nossa,
vem natural. Não, você tem que botar a mão na massa, fazer o seu exercício também. Recomendo quem precisa de ajuda mesmo. Sempre eu falo para as pessoas, quando às vezes elas conversam comigo, que se as pessoas estão mal, elas precisam procurar ajuda mesmo, ajuda médica. E quanto mais você se conhecer, melhor você consegue lidar com a vida, e obstáculos vão ter sempre. A vida é feita disso. São os famosos altos e baixos, né? E aí conecta com o que a gente falou de agradecer. Agradecer Exato. sempre o presente. E é legal esse negócio que você comentou em relação a voltar para o Brasil, né? E agradecer e a família, os amigos, ter a conexão com eles, porque isso é uma das coisas que a gente mais sente falta, né? Quando vai para outro país. Família, amigos, né? Tem que recomeçar a vida de novo, às vezes até financeiramente, né? Então, Sim. querendo ou não, é um baque. É um baque. Você se É, sente perdido, né? E se você, por exemplo, se muda de um país, você sai do Brasil, vai para um país, e aí, sei lá, por algum motivo você não se dá bem e se muda para outro país ainda, significa que você está reiniciando a tua vida de novo, né? E às vezes você vai para um país que, por exemplo, aqui é frio pra caramba, não tem sol quase, todos os dias é praticamente nublado e pra gente, pra eu, pra Má e tal, a gente agradece, assim, a gente fala, poxa, a gente tá num país bom, a gente tá aprendendo coisas novas, cultura nova, língua nova e tal. E é engraçado que as pessoas que saem de outros países e vêm pra cá reclamam justamente disso, do tempo. Fala, putz, sim, poxa vida, o tempo e tal, mas cara, agradece. Onde você tá, você tem que agradecer. Seja aqui, é, seja no Brasil, se tiver que voltar, a gente tem que agradecer de estar perto dos amigos, que, cara, é uma coisa que a gente às vezes não valoriza, né? Mas o choppzinho de fim de semana, é o churrasquinho de fim de semana, é aquela viagem na casa da avó. Cara, a gente não dá valor, mas depois que fica longe, não consegue mais ver, por exemplo, os nossos pais ou tios, enfim. Cara, é muito pesado isso, né? sim, sim. Você tem que. É aquela coisa, você tem que estar muito bem com você, porque aí você vai estar bem onde quer que você esteja. Exato. Londres era a mesma coisa, sabe como é o tempo de Londres, e a maior parte do ano é nublada, é aquele céu clássico, é frio. E muita gente fala, nossa, mas como é que você conseguiu? Eu falei, gente, eu adorava, porque para mim era normal, você se adapta. Óbvio, chega uma hora que você está de saco cheio do frio, por isso eu sempre passava férias em lugares extremamente quentes, para compensar. Mas você tem as outras coisas, então tem essa questão da se adaptar, né, com facilidade. Tem Sim. pessoas que têm mais. Eu conheço amigos que falam para mim: ah, eu não ia para outro país, eu não moraria em outro país porque eu não posso ficar longe dos meus pais, por exemplo. E tudo bem, né? Eu já. E tudo bem, cada um tem que seguir o que quer, não é porque eu amo viajar e eu vou para qualquer lugar do mundo que todo mundo tem que ir também. Mas você tem que achar sentido ali onde você está. É sempre fácil? Não é, porque você lida com, por exemplo, quem mora em São Paulo. É tenso, não é fácil. Mas você tem que se apegar ao que tem de bom ali também. E a mesma coisa é Londres. É o que eu falava. O pessoal fala, ah, mas é primeiro mundo, é perfeito. Não é, gente. Não Eu é. ia trabalhar, tinha vezes que eu perdia 3 metrôs porque não dava para entrar. Aí a galera vai para lá, filma o metrô às 11 da manhã e fala, olha que perfeição, isso aqui vazio. Aí eu falava, ó, tá filmando errado, tem que filmar às 6h30, 7 horas da manhã, que não é essa a realidade. Então, assim, país de primeiro mundo é sensacional, sensacional. Adoro Inglaterra, adoro Estados Unidos, mas quer dizer que são perfeitos em tudo? Não é, tinha que ter muita resiliência para encarar esse metrô em Londres às 7 da manhã, quando eu perdia Jesus. 3, porque não dava para entrar, não tinha condição, estava lotado. Nossa. Então é o que a Globo não mostra, né? É verdade, Ju. É engraçado esse ponto, porque quando a gente mora. Eu não vou falar Brasil, mas eu vou falar do nosso bairro, sabe? A gente sabe dos problemas do bairro, sabe? Dos problemas da cidade e tal. Quando você se muda, né? Cara, você vai continuar tendo os problemas do bairro que você tá indo morar, da cidade que você tá indo morar. São problemas diferentes? São problemas diferentes. Mas todo lugar tem seu pró e o seu contra.
E não é? Exato. E isso que é engraçado. E às vezes a pessoa só... É engraçado isso. Às vezes as pessoas só pensam assim, mas lá no metrô de Londres, às 11 horas da manhã, é vazio. Cara, vai ver isso daí 6h30 da manhã, como você mesma falou, né? Cara, é pior do que o metrô da Sé. E o pior, né? Porque o metrô de Londres, ele é um ovo, né? É Ele é pequenininho, bem pequenininho. menor que o nosso, bem menor, mais velho. Mais velho. Entendeu? Aí tem o lado positivo, tem que conecta a cidade inteira. Você pode andar a cidade inteira de metrô. Em São Paulo a gente tem muita dificuldade com isso ainda. É verdade. Mas tem outro ponto, não é um metrô moderno como o nosso, né? Não é um metrô novo. Às vezes é meio sujinho, já peguei. Então, tudo tem o seu lado, e você só vê isso quando você mora, quando você pesquisa, você descobre esse cruzeiro mesmo que eu fiz, que paramos no Haiti. Quando eu parei lá, que eu falei assim, eu sabia que o país estava em crise, uma crise muito tensa. Sim. Mas aí é que eu fui ler mais. Eu falei, olha, eu adquiri ali conhecimento que talvez se eu não tivesse vindo até aqui e conversado com alguém local também, eu não saberia. Então, veja como a gente vive dentro de uma bolha e é bom sair dessa bolha às vezes. Mas é isso que é a vida aí de quem viaja, de quem está morando em outro país. E a gente pode aprender muita coisa para levar para nossa vida. Com certeza, Ju, com certeza. Ju, obrigado pelo seu tempo. Todo mundo que participou também da live, muito obrigado pelo tempo de vocês. Meu, eu fico ouvindo você falar e eu aprendo demais, Ju. Obrigado mesmo. Que Cara, bom. muito bom, Eu que adorei. agradeço, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ver você bem, de ver você aí e dessa amizade. Aí depois de tantos anos, né? A gente se conheceu quando eu era adolescente, antes de ir para a Inglaterra. E que bom e sucesso. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nessa manhã. E sucesso a todos que estão aí. Eu sei que tem uma comunidade muito grande que te acompanha, que são de pessoas que moram aí pelo mundo. E tentem observar o que tem de bom. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Façam esse exercício da gratidão, olhem o que está dando certo também. Não são sempre flores, mas sempre dá para a gente buscar alguma coisinha que a gente pode agradecer. E obrigada, aproveitando o tema, gratidão a você pelo convite, amei. Obrigada mesmo. Muito sucesso, muita felicidade para você, para sua esposa e para o seu baby. Obrigado, Ju, para vocês também. Muita felicidade para você, para sua família também. Sua irmã, grande um abraço para sua irmã também. Faz anos que eu não falo com ela, mas tenho acompanhado. E, cara, muito bom, gratidão. E aí, para todos que estão vendo, convido também a seguir o canal aqui, né? Que a gente sempre conversa com pessoas com experiências diferentes. A ideia aqui é compartilhar essas experiências com vocês também. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!